Olá, Adolfo Vaz aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Direito. E hoje nós temos uma aula um pouquinho diferente. Eu não vou ensinar aos senhores dogmática de Direito Penal, mas vou mostrar a forma como eu faço para estudar Direito e a forma como eu faço para preparar as aulas que eu vou apresentar no canal. E ela é a mesma que os senhores poderão usar para estudar para os concursos e para estudar para qualquer tema que os senhores desejem em Direito Penal, no caso aqui, mas em qualquer área do direito. Então é uma metodologia simples, eu coloquei no título o segredo de como estudar, justamente apenas para chamar a atenção dos senhores, mas segredo algum há, não há segredo nenhum. É como eu disse no vídeo de introdução ao canal, é como eu disse no vídeo de introdução aos princípios de direito penal, a gente precisa de tempo, separar um pouco de tempo, precisamos de dedicação, foco e determinação em aprender alguma coisa. O que eu vou estudar hoje? Eu vou estudar princípio do direito penal da legalidade. E vou mostrar aos senhores como que eu faço isso. Se os senhores têm acompanhado os nossos vídeos, peço encarecidamente que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo aqui, compartilhem com seus amigos, ativem as notificações para sempre serem lembrados de quando lançarmos novos vídeos aqui no canal e façam os comentários a respeito do que os senhores estão ouvindo. Nós gostamos muito de ler aquilo que os senhores estão percebendo dos nossos vídeos. Eu preciso saber se a mensagem que eu estou passando está chegando de acordo aos seus ouvidos. Eu estou me fazendo entender. Caso eu esteja sendo confuso, é importante que os senhores digam para que a gente mude aqui e tente ser mais claro e didático o possível. Então, eu vou mostrar para os senhores como que nós fazemos para estudar para um determinado tema. Nesse caso, como eu estou preparando a aula de princípio de direito penal, princípio da legalidade, eu vou mostrar como que eu faço para estudar este princípio. O que os senhores precisam inicialmente para estudar, para se dedicarem aos seus estudos? Um local, um refúgio, um canto na sua casa, no seu apartamento, onde você morar, que seja aquele espaço em que os senhores vão sentar e se concentrar nos estudos. É o lugar em que as suas energias, a sua mente, o seu foco estarão voltadas para estudar. Não precisa ser algo chique, não precisa uma mesa de primeira, não precisa um computador de primeira. Tudo que os senhores tiverem de ferramentas a mais, muito melhor. Mas não precisa, os senhores precisam do espaço. Um espaço confortável. Eu vou mostrar para os senhores o que eu tenho para os meus estudos. Não precisa ser igual ao que eu tenho. A simbologia, a filosofia, a ideia precisa ser igual, mesmo que as ferramentas elas não sejam. Então vamos lá, eu vou mostrar para os senhores o meu espaço de estudo. Esse aqui é o meu canto de estudos. É uma mesa espaçosa, onde eu espalho os meus livros aqui, em que eu vou fazer as leituras. Eu tenho essa luminária, justamente para ajudar aqui, para deixar mais clara a minha leitura. A iluminação é de suma importância. Estudar num lugar escuro atrapalha o aprendizado. Eu tenho os computadores, que eu utilizo para ver alguns vídeos no YouTube, ver videoaulas, fazer as minhas anotações, mas principalmente fazer anotações daquilo que eu li dos livros. Os senhores verão ainda nesse vídeo como que eu abordo esses livros, como que eu faço a leitura deles e depois como que eu fixo a aprendizagem reescrevendo algumas coisas no computador. Se os senhores não tiverem computador, utilizem um caderno e caneta. Vai servir da mesma forma e diriam alguns que até melhor, que até a escrita manuscrita ajuda a fixar melhor do que a escrita pelo computador. Eu tenho esse aquecedor aqui, hoje é um dia que está muito frio, e eu faço questão de mostrar o aquecedor, por quê? Porque o lugar em que vocês estudam precisa ser confortável. Se tiver muito frio, vai atrapalhar, se tiver muito calor, vai atrapalhar. Então, tentem obter, dentro das suas possibilidades, o máximo de conforto possível, para que os senhores possam passar um tempo estudando sem sentir fadiga ou sem sentir cansaço por alguma outra coisa que esteja atrapalhando. Agora é de noite, por ser à noite eu estou utilizando a minha luminária e se fosse de dia eu utilizaria a luz natural desta janela, que é muito melhor. Então esse aqui é o meu canto, é o que vocês precisam ter. Separem dentro da casa de vocês um espaço para os seus estudos. Não precisa ser um escritório desses aqui montado. Pode ser uma mesa simples, com uma cadeira, em que vocês possam sentar, espalhar o material de vocês e realizar os estudos necessários. Então, eu começo meus estudos sempre assim. Eu gosto de selecionar 3 livros e eu vou ler o capítulo referente àquilo que eu pretendo estudar nesses 3 livros. Então, o que eu estou preparando para vocês aqui agora, como eu disse na introdução, é sobre o princípio da legalidade. E vai ser a continuação, aquele vídeo de introdução aos princípios de direito penal, e no final vai ser uma playlist e vai estar ali completo um cursinho sobre princípios de direito penal.
Então eu escolhi aqui as obras do André Stephan, de Direito Penal, parte geral, o livro do Kleber Masson, de Direito Penal, e o nosso livro que vai ser o carro-chefe. A aula vai ser muito baseada nesse livro aqui, que é do Dr. Paulo César Busato, um procurador de justiça aqui do estado do Paraná, e eu acho muito interessante a maneira como ele enfoca os princípios de direito penal. Claro que nem todo mundo pode ter acesso, às vezes, a 3 livros. Esses 2 livros aqui são meus, e esse livro aqui eu peguei na biblioteca do Ministério Público do Paraná, emprestado para eu utilizar. Então, se você não tiver acesso a 3 livros, tiver acesso a um livro só, faz com um livro só. Lê 3 vezes o capítulo que se refere ao tema que você está estudando. Então, vou dar um exemplo, mostrar para vocês aqui, bem mastigado na prática, como que nós vamos fazer. Minha ideia aqui hoje é estudar o princípio da legalidade. Então, eu venho aqui no índice, no sumário, capítulo 2 aqui. Limites do controle social penal. E aí, item 1, princípio da legalidade, um limite formal e básico da composição do Estado. Começa aqui na página 52, sobre o princípio da legalidade, e vai até a página 70. Ou seja, são 18 páginas sobre o tema que eu vou estudar. E aqui é muito importante para os senhores fazerem uma preparação, no seguinte sentido, dizer, e isso funciona mesmo, podem confiar, dizer para o cérebro de vocês o que vocês estão estudando. Não adianta pegar o texto aqui e ir lendo uma página atrás da outra. Eu tenho que fazer essa reflexão prévia, que é uma preparação mental para o estudo. Então, o que eu vou estudar? O que eu vou aprender? E hoje eu vou aprender isso, princípio penal da legalidade. Então, vou ler aqui as 18 páginas do livro do Paulo César Busato sobre o princípio da legalidade. Vamos ver quantas páginas nós temos aqui no livro do Kleber Masson. Princípios de direito penal. Então, princípios de direito penal, princípios em espécie. Princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Começa aqui na página 21. Aí tem princípio da anterioridade, princípio da insignificância ou da bagatela, e decorrem vários outros princípios. Mas o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade, ele resolve aqui em 3 páginas, da página 21 à página 24. O princípio da anterioridade, segundo o Dr. Paulo César Busato, é uma decorrência do princípio da legalidade. Por isso também entra como princípio da legalidade. Vai até a página 26, então temos já 5 páginas. Vamos ver aqui se tem mais algum princípio que decorre do princípio da legalidade. A princípio não. Depois nós temos aqui princípios que decorrem do princípio da intervenção mínima e princípios que decorrem do princípio da culpabilidade. Eu vou dividir a aula para os senhores nesses 3 temas. Princípio da legalidade e suas vertentes, princípio da intervenção mínima e suas vertentes e princípio da culpabilidade em suas vertentes. Como o Dr. Paulo César Busato faz. E é por isso que eu disse que ele vai ser a base aqui da nossa aula. Então eu vou ler aqui no Kleber Masson também tudo que ele fala sobre o princípio da legalidade. E por último, eu vou ler o livro do Dr. André Stephan, também princípio da legalidade. Vamos ver quantas páginas nós temos aqui a respeito disso. Princípios fundamentais. Distinção entre princípios e regras. Isso nós falamos lá na aula introdutória, que é de suma importância que os senhores assistam, porque ela vai trazer as bases para que os senhores entendam os princípios em si. Eu considero a aula mais importante, já está no ar. Então, antes de assistir essa aula que eu estou preparando aqui, assistam a aula de introdução aos princípios de direito penal. E aí vem princípios basilares. O princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da culpabilidade, está aqui, 2.2. Princípio da legalidade. É esse que nós vamos estudar hoje. Princípio da legalidade. Começa na página 160 e vai até a página 168. Então, sobre o princípio da legalidade, André Stephan traz 8 páginas. Então, tenho 8 páginas aqui, tenho 6 páginas aqui no Kleber Masson e tenho 18 páginas no Dr. Paulo César Busato. Farei a leitura dos 3. Depois, como que eu faço? Eu vou anotar as coisas que eu julgo mais importante. Eu vou pegar um desses livros aqui, vou colocar ao lado do meu laptop e vou lendo e anotando frases de importância, palavras de importância, trechos de importância, fazendo um fichamento, fazendo uma fixação daquilo que eu estou lendo
por meio da escrita no computador. Depois disso tudo, eu finalizo tentando escrever diretamente, sem consultar os livros, escrevendo tudo aquilo que eu aprendi, sem necessariamente consultar os livros. Mas toda vez que eu tiver um branco, tiver um lapso de memória, não estiver conseguindo lembrar de alguma coisa, eu volto para o livro, leio novamente aquele pedaço ali que me deu o branco e volto a escrever as minhas ideias sobre o princípio da legalidade e sobre aquilo que eu estudei. Então, primeiro, eu disse para o meu cérebro, olha, nós vamos aprender hoje o princípio da legalidade. Eu preparei ele para receber isso. E é nisso que eu vou me concentrar. É nesse ponto que eu vou me concentrar. Eu não vou me concentrar em vencer um número X de páginas ou estudar um número de horas específicas. Eu me concentrei em aprender um tema. Qual é o tema de hoje? Considerando que eu já estudei a parte introdutória. Hoje é princípio da legalidade. Então eu vou aprender princípio da legalidade, lendo nesses 3 livros e fazendo as minhas anotações e fazendo as minhas escritas sobre aquilo que eu aprendi. E assim você vai seguindo em todas as matérias que os senhores irão estudar. Importante, se os senhores tiverem apenas um livro, leiam aquele livro. Depois procurem na internet algum artigo que fale sobre o princípio da legalidade. Procurem vídeos no YouTube que falem sobre princípios da legalidade. Tentem identificar nesses vídeos incongruências, alguma coisa que a pessoa falou que não está de acordo com o livro. Se a pessoa falou algo que não está de acordo com o livro, fiquem com o que está no livro. O livro foi revisado por pares, foi revisado por uma editora, está no mercado. Paulo César Busato está na sua 6ª edição. Kleber Masson está na sua 18ª edição. André Stefan, essa que eu tenho aqui, é a 11ª edição. Então, esses livros já foram muito testados pela doutrina e pelos professores. Então, sempre que os senhores virem alguma coisa na internet que não está de acordo com o livro, fique com os ensinamentos do livro. Mas, em resumo, é isso. Eu vou ler de 3 fontes distintas, eu farei as minhas anotações, e aí eu vou preparar o meu roteiro para a aula que eu vou dar para os senhores sobre o princípio da legalidade. Então, é assim que se estuda, não há nenhum segredo, é apenas dedicar um pouco de tempo, atenção, foco e se preparar mentalmente para aprender aquilo que os senhores se predispuseram a aprender. Ou seja, coloquei na minha cabeça, falei comigo mesmo antes, vou aprender o princípio da legalidade. É isso que eu vou estudar. Vou estudar o princípio da legalidade nessas 3 fontes. Talvez eu mesmo até assista algumas aulas de outros professores sobre o princípio da legalidade. No final eu vou montar o meu roteiro para dar a minha aula para os senhores sobre este importante princípio. É assim que se estuda. Fiz a introdução de como o estudo deve ser feito, mostrei para os senhores o meu local de espaço, demonstrei na prática como que eu faço para estudar, as anotações que eu faço, as reflexões que são necessárias. Então, quando a gente fala em estudo, não é só ler, não é só assistir, é sempre fazer isso raciocinando, pensando, fazendo o cérebro funcionar. Esta é a forma de gravar os ensinamentos. E a gente pode arrematar agora esse estudo indo para questões práticas, pegando algumas questões de direito penal, de provas e concursos e tentando ver se nós, a partir do estudo que fizemos, conseguimos resolver estas questões. Eu aqui fiz 3 questões no ChatGPT. Pedi para o ChatGPT criar 3 questões de direito penal envolvendo o princípio da legalidade. E vou mostrar para os senhores essas questões e como os senhores devem analisá-la. Bom, tá aí. Então, questão 1. Sobre o princípio da legalidade no direito penal, é correto afirmar que: letra A, permite que os costumes sejam usados para criar tipos penais incriminadores. Esta assertiva está de acordo ou não está de acordo com o princípio da legalidade? Se ela estiver, os senhores fazem a anotação do porquê que ela está de acordo. Se ela não estiver, os senhores marcam ela como errada e fazem a anotação do porquê que ela está errada. E vão para a letra B. Garante que não haja pena sem prévia cominação legal. Essa assertiva está certa ou está errada? Se entenderem que ela está certa, façam as anotações do porquê que ela está certa. Se entenderem que ela está errada, façam as anotações do porquê que ela está errada. E assim por diante. Letra C. Autoriza a aplicação retroativa de leis penais mais gravosas. Letra D. Permite que o juiz aplique analogia para criar novas incriminações. Se os senhores estudaram direitinho, esta aqui é uma pergunta muito simples, é muito provável que os senhores saibam exatamente quais dessas assertivas estão certas ou estão erradas. Mas eu quero que os senhores leiam todas e em todas achem os motivos pelas quais ela está certa ou achem os motivos pelas quais ela está errada. Se não conseguirem resolver, os senhores lerem e não conseguirem resolver, acharem que não tem condições ainda, aí é preciso recomeçar o processo. Abram os livros, comecem a ler novamente, agora com a questão aqui aberta, e vão chegar à conclusão
e por que alguma delas está certa e por que as outras estão erradas. Façam essa tarefa e partam para a questão 2. Questão 2. O princípio da legalidade no direito penal é composto pelos subprincípios, exceto. Prestem atenção, em concursos públicos há sempre esse tipo de assertiva, em que há uma afirmação e aqui há um exceto. Então nós estamos procurando aqui aquilo que não se encaixa no princípio da legalidade. Nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege, nullum crimen sine culpa, lex prévia. Vamos ler uma por uma e verificar qual delas não se enquadra no princípio da legalidade. Entenderam? Analisando uma por uma. Se os senhores conseguirem resolver, ótimo, significa que os senhores aprenderam. Se os senhores não conseguirem lembrar, retornem aos livros, tentem procurar nos livros a resposta para essa questão e gravem para não errar mais esse tipo de questão. E assim por diante. Vamos lá, questão 3. Qual dos seguintes enunciados melhor reflete o princípio da legalidade no direito penal? Nenhum crime será punido sem que haja condenação judicial prévia. Nenhuma pessoa poderá ser acusada sem que haja provas suficientes. Nenhuma conduta será considerada crime sem que haja previsão legal anterior à prática do ato. Nenhuma lei penal poderá ser aplicada sem que haja autorização do Poder Legislativo. Então nós temos de novo 4 assertivas, uma delas melhor reflete o princípio da legalidade no direito penal. Qual delas melhor reflete? Analisem uma por uma, escrevam as situações que melhor refletem e escrevam as situações que talvez não reflitam tanto. Raciocinem sobre cada uma das assertivas e, ao final, cheguem a alguma conclusão. Não conseguiram chegar? Voltem aos livros, leiam novamente, voltem para a questão e fixem o conteúdo. Então, esta é a parte final dos estudos. Então, meus senhores, é isso. Essa é a finalização do estudo, a aplicação na prática de tudo que os senhores estudaram. Então, relembrando, sempre façam isso de forma raciocinada. Esse é um estudo inteligente. Não é apenas comer, devorar um monte de doutrina. É dizer ao seu cérebro lá inicialmente, hoje eu vou estudar o princípio da legalidade. Fique atento, meu cérebro, a isso. É isso que eu quero aprender. Vou ler com calma, sem ansiedade, com tranquilidade, palavra por palavra, frase por frase. Os senhores viram que não são muitas páginas, mas os senhores vão fazer um estudo focado para, de fato, aprender. Os senhores depois vão anotar, vão escrever se estiverem utilizando um caderno, vão assistir algum vídeo na internet sobre o tema que os senhores estudaram. Ao final, vão pegar questões que os senhores podem encontrar na própria internet e tentar resolver essas questões. Conseguiram resolvê-las? Ótimo. Significa que os senhores progrediram e aprenderam alguma coisa. Não conseguiram resolver? Não tem problema. Faz parte do processo. Retornem para os livros agora, junto com a questão. Abram o livro, leiam a questão, tentem achar na doutrina a resposta para aquela questão. Encontraram? Ah, foi isso. É isso que está previsto nessa questão. Está aqui no livro. E aí fixam e amarram o conteúdo. Amanhã, os senhores partem para o estudo de outro tema, de outra matéria. E assim, progressivamente. O estudo vai se acumulando, os senhores vão sempre crescendo e vão aumentando o seu repertório de conhecimento no direito penal, processual penal, direito constitucional, o direito que os senhores estiverem estudando. Muito obrigado se acompanharam até aqui. Reforço o pedido para que se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam o vídeo, compartilhem com seus colegas e comentem aqui embaixo aquilo que os senhores gostaram e aquilo que os senhores não gostaram, para que a gente possa sempre melhorar na produção de conteúdo para os senhores. Muito obrigado, até o próximo vídeo e bons estudos.